Uma porta que Jesus abre para nós é a porta do coração. Observamos um exemplo disso em Atos 16. Paulo e seus companheiros planejavam vir para Bitínia. Entretanto, a Bíblia diz que o Espírito o impediu. Está lá em Atos 16, 7. À noite, um homem apareceu a Paulo numa visão e lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está em Atos 16, 9. Portanto, Paulo e seus companheiros creram que Deus estava dirigindo-os para a Macedônia. Naquela ocasião, o Evangelho só tinha chegado aos arredores da região que hoje chamamos de Ásia Menor. Não tinha ainda se espalhado por toda a Ásia e nem para a Europa. Assim, Paulo e os outros entraram no continente europeu para Macedônia e Filipos. Em Filipos, no sábado, os apóstolos estavam à beira do rio, onde estava sendo realizada uma reunião de oração. A Bíblia fala sobre uma mulher em particular cujo coração Deus abriu para receber o Evangelho. Na passagem bíblica a seguir, podemos aprender algo sobre como Deus abre o coração das pessoas para receber sua palavra. Em Atos 16, 13 e verso 14 também diz: no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Verso 14: e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo lhe dizia. Note bem, uma certa mulher, o Senhor abriu o coração. Como Deus abre o coração das pessoas? Deus abre o coração das pessoas com sua palavra. Quando a palavra é pregada, ela tem o poder de abrir o coração das pessoas, se ela as ouve atentamente. Entretanto, quando a palavra é rejeitada, não atinge o coração. Por exemplo, se as pessoas rejeitam continuamente a verdade da palavra sobre a salvação, ao morrer, irão passar a eternidade nas trevas. Está lá em Marcos 16, 15, assim, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Paulo fez o que esse versículo diz: pregou a palavra de Deus àquelas pessoas, de forma que pudessem crer na verdade do Evangelho. As pessoas que a ouviram naquele dia tiveram a alternativa de aceitar ou rejeitar a palavra que Paulo anunciou. Provavelmente havia outras pessoas reunidas na beira do rio, junto com Lídia, as quais não permitiram que a palavra atingisse suas mentes e corações. Não sabemos ao certo, porque a Bíblia não comenta sobre isso. Não sabemos quantas pessoas havia naquele lugar, mas sabemos que Lídia escolheu permitir que a palavra atingisse o seu coração. O coração dela estava aberto, pois tinha uma mente aberta para o que estava ouvindo. Veja bem, todos nós temos liberdade de escolha. Podemos escolher fechar a porta do nosso coração ou abri-la. Portanto, num certo sentido, a mente é a porta do coração. É exatamente isso que a Bíblia diz. Quando a mente não está aberta para a verdade da palavra de Deus, seu coração está impedido de recebê-la. Portanto, num certo sentido, a mente é a porta do coração. É exatamente isso que a Bíblia diz quando a mente não está aberta para a verdade da palavra de Deus. Seu coração é impedido de recebê-lo. Quer ver? Leia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 e 15, assim:
mas o seu sentimento for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Podemos observar que a Bíblia faz uma relação entre a mente e o coração. Quando a mente de uma pessoa está fechada, é difícil para ela crer na verdade da palavra de Deus. Por um lado, foi a palavra que abriu a porta do coração de Lídia, mas por outro lado, ela teve de aceitar a palavra que estava sendo pregada. Lídia precisou abrir a mente e o coração para a palavra de Deus. Depois, pela palavra de Deus. Depois, por um ato de sua vontade, tinha de aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração. O próprio Jesus diz que está à porta do coração das pessoas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. A responsabilidade de Jesus é chegar e bater a porta do coração de cada pessoa. Jesus sempre cumpre sua responsabilidade. Ele chega à porta e bate. A pessoa então precisa atender, abrindo a porta do coração para Jesus e para a palavra. Portanto, não é apenas a operação da palavra de Deus que abre o coração das pessoas. O homem faz a sua parte, atendendo e aceitando a palavra. Jesus chega à porta do coração da pessoa, mas ela precisa abrir a mente para o que ele tem a dizer, para a sua palavra. Cada pessoa é responsável pela sua decisão de abrir ou não a porta do coração para receber Jesus. Se ela responder positivamente, Jesus entrará e viverá dentro do seu coração, revelando-lhe a palavra. Foi o que aconteceu com aquela mulher chamada Lídia. Não foi Deus que simplesmente a escolheu e disse: vou abrir o coração dela e fechar o coração dos demais. Jesus chegou à porta do coração dela e bateu. Enquanto Paulo anunciava a palavra, Lídia então tomou uma atitude, recebeu a verdade da palavra. Se naqueles dias algumas pessoas não aceitaram a verdade do Evangelho, elas fecharam o próprio coração, cerrando a mente para o Evangelho. Escolheu não ouvir nem receber a palavra. Deus, porém, pôde abrir o coração de Lídia com a palavra, porque a mente dela estava aberta para a verdade pregada por Paulo. Desse modo, ela acolheu a palavra. Assim podemos ver que a palavra de Deus pode entrar no coração das pessoas. Elas podem ser salvas e ajudadas. Há um outro aspecto nesta questão que é bem interessante. Algumas pessoas se opõem a que as mulheres tenham algo a ver com a pregação do Evangelho. Acham que os homens devem fazer tudo e elas devem fazer um papel secundário no que concerne a essa tarefa. Será que tais indivíduos já pararam para pensar que a primeira pessoa cujo coração aberto por Deus na Europa foi uma mulher chamada Lídia? A Bíblia diz que depois que ela se converteu, os discípulos tiveram comunhão com ela e com sua família. Está lá em Atos 16:15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Evidentemente, depois das conversões que ocorreram em Filipe, uma igreja foi estabelecida ali. Outras pessoas também abriram o coração para o Evangelho. De fato, temos uma carta, o livro de Filipenses, escrita por Paulo e endereçada ao corpo de Cristo reunido naquele local. Também as primeiras pessoas enviadas por Jesus para proclamar sua ressurreição foi uma mulher. Deus enviou um anjo a Maria Madalena com a seguinte mensagem: ide, pois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Está lá em Mateus 28:7. Portanto, Maria Madalena foi a primeira a proclamar as boas novas da ressurreição de Jesus aos discípulos. Bem, graças a Deus pelas pessoas com corações abertos e receptivos à preciosa palavra de Deus. Graças a Deus pelas mulheres cujos corações estão abertos para a palavra. Deus usará
todo aquele que tiver um coração aberto para a verdade. Porque o coração de Lídia estava aberto e o de outras pessoas não, estavam receptivos. É como alguém já disse, o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Em outras palavras, o mesmo evangelho que abre o coração de muitos indivíduos fecha o coração de outros, porque se recusa a aceitar a verdade que estão ouvindo. Não é culpa de Deus o fato de algumas pessoas manter a mente e o coração fechado. A verdade, assim como não é culpa do sol derreter a cera ou endurecer o barro. Portanto, é responsabilidade exclusiva de Deus abrir o coração das pessoas. Não é exatamente isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20. Jesus chega à porta do coração e bate. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça água da vida, em Apocalipse 22:17. Cada pessoa deve decidir por si se aceitará Cristo ou não. Primeiro, cada um tem a responsabilidade de ouvir a voz de Deus, está lá em Apocalipse 3:20. Segundo, deve abrir a mente para a verdade que está ouvindo. Terceiro, deve aceitar ou agir de acordo com a verdade, abrindo a porta do coração. Vários cristãos tentam dizer que Deus já determinou que algumas pessoas serão salvas e outras não. Leia certos textos bíblicos fora do contexto e tenta criar uma doutrina sobre eles. Entretanto, não podemos criar doutrinas sobre versículos bíblicos usados fora do contexto. Por exemplo, alguns leem Êxodo 7:3, no qual Deus diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E acusam o Senhor de ter endurecido o coração de um homem. Acusam Deus pelas atitudes do Faraó, dizendo que era impossível para ele obedecer a Deus naquelas condições. Entretanto, não se pode tirar um versículo do contexto e criar um tipo de doutrina que joga toda a responsabilidade pela salvação das pessoas sobre Deus. Esse versículo isolado, fora do contexto, contradiz outros textos bíblicos que dizem que Deus deseja que todo homem seja salvo. Está lá em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retardará sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A interpretação literal e fora o contexto de Êxodo 7:3 não concorda com o ensino do resto das Escrituras. Portanto, não se pode fazer uma afirmação absoluta de que Deus endureceu o coração do faraó. Em outras palavras, não podemos tornar Deus responsável pelo fato de uma pessoa abrir ou não seu coração. Seria o mesmo que dizer que, por um ato da sua vontade, Deus endureceu o coração de Faraó, tornando impossível que ele obedecesse, mesmo que assim o quisesse. Não seria uma atitude de Deus justo e amoroso, sobre o qual lemos toda a Bíblia. Não, Deus deu ao faraó a oportunidade de obedecer, assim como dá todas as pessoas. O rei do Egito podia ter escolhido fazer a vontade de Deus. Entretanto, o caráter de Faraó determinou sua escolha. Em outras palavras, ele escolheu primeiro endurecer o coração do próprio homem. A Bíblia diz em vários textos que o faraó endureceu seu coração. Está lá em Êxodo 8:15, 32, 34. Veja também Êxodo 7:22, Êxodo 8:19, Êxodo 13:15. Voltemos à ideia de que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Observe bem, Deus estende seu amor, a sua misericórdia a todos. Contudo, o mesmo evangelho, a mesma verdade, misericórdia e amor divinos. Queridos, que você possa abrir o teu coração para receber a palavra de Deus e que você possa ser salvo, que você possa ter vida transformada e assim você terá a vitória, e assim você alcançará o sucesso e assim também você alcançará o céu. Que Deus te abençoe e até no próximo encontro.